E aí, rapaziada, sejam bem-vindos aí no canal. Bora para mais um vídeo interessante que eu quero fazer. Acontece que vocês estão me cobrando bastante para comentar sobre esse caso aí envolvendo a Ana Hickman, né, essa polêmica recente, porque parece, eu fiquei sabendo, acho que o Júnior fez vídeo sobre isso, a galera falou sobre essa questão, o Feltrin também comentou, o próprio Alexandre Corrêa, né, nos podcasts que ele participou, ele disse que suspeita ter sido chifrado. Na verdade ele tem certeza, né, de que ele tomou chifre, e o Feltrin foi o primeiro que eu vi dizendo, né, comentando sobre a hipótese de que a Ana Hickman estava namorando com o Edu Guedes, e agora eles vieram assumir isso publicamente, vieram a público falar que realmente estão num relacionamento lá, e disseram que estão muito felizes, que é sempre bom e importante você encontrar uma pessoa nova, né, para dar mais uma chance para a felicidade, para sorrir novamente, alguma coisa assim que ela escreveu, estou tentando lembrar aqui. E vocês que querem que eu fale sobre, acontece que normalmente, na maioria das vezes, realmente eu consigo tirar leite de pedra dessa situação, assim como aconteceu no vídeo que eu fiz do Castanhari e da Nive Stefan. E aquele vídeo eu acho que ficou muito bom, mesmo eu tendo sido atacado por ele. Esse aqui não vai ser diferente, talvez eu vou ser atacado também, mas esse vídeo vai ser muito bom também, quem sabe no mesmo nível daquele que eu fiz, né, com relação a algumas coisas que eu posso explicar para vocês, que ao mesmo tempo sejam inéditas, né, úteis e também dentro de uma autocrítica, que é o principal. O que acontece é o seguinte, rapaziada, vamos partir de uma premissa básica aqui, sem rodeios, né? Relacionamento é tipo aposta. É um jogo feito para você perder, para o homem perder na maioria das vezes. Pelo menos no mundo moderno atualmente, por conta de um elemento que se chama hipergamia. Né? Basicamente é isso. Você não tem hipergamia, para quem não entendeu, hipergamia significa hiperopções. Vamos dizer que uma mulher hoje, meu querido, uma mulher hoje ela tem em torno de 100 vezes a 1000 vezes mais opções do que você. Né? Seja em ambiente de trabalho, seja em faculdade, seja em academia, seja em rede social, pior ainda. Então o que você vai perceber é que na maioria das vezes as brigas que acontecem no relacionamento são por conta da hipergamia, e dentro dessa briga o que normalmente você vai fazer e o que o cara vai fazer na maioria das vezes é tentar refutar a mulher sobre a hipergamia dela, tentar convencer ela de que aquele comportamento não é adequado para o relacionamento, né, e que provavelmente acaba estragando a possibilidade de uma confiança ser nutrida entre vocês ali, da construção de um afeto, ou quem sabe para que isso acabe se tornando alguma coisa mais séria, como um casamento e assim por diante. Normalmente quando um cara briga com uma mulher no relacionamento, meu palpite é de que na maioria das vezes vai ser ele tentando refutar a hipergamia dessa mulher e a mulher tentando defender a própria hipergamia, rapaziada. Basicamente é isso que acontece. Por quê? Nesse exemplo aqui do Alexandre Corrêa, o que aconteceu aqui basicamente que vocês não entenderam, né? Independente, rapaziada, se é o fato da mulher ter amizade com um ex-namorado, se é a mulher ter amizade com um colega de trabalho, se é ela ter amizade com o cara da faculdade, com o cara que pega van com ela, que vai pro cursinho, alguma coisa do tipo, tudo isso são elementos da hipergamia feminina, rapaziada, que deixa o homem bastante incomodado, porque pra mulher é muito fácil conseguir encontrar uma outra opção de relacionamento. E muitas vezes essas opções podem ser inclusive melhores do que a que ela está atualmente. Esse cara ele pode oferecer alguma coisa melhor, ou na cabeça dela ela pode achar que momentaneamente talvez acabe valendo a pena. E o homem sabe disso. E o inverso não é verdadeiro e não se aplica para o homem esse mesmo contexto. Por isso que eu disse que relacionamento atualmente, na devastadora maioria das vezes, é um jogo feito para você como homem perder. A realidade é essa, rapaziada. Eu não quero ser sensacionalista, é uma conclusão óbvia que eu acabei chegando inevitavelmente. E aí o que acontece é que é por isso que o sistema é ginocêntrico, inclusive, rapaziada. O sistema é ginocêntrico porque as mulheres são hipergâmicas, isso nunca vai mudar, né? E os homens são ginocêntricos, os homens ficam orbitando ao redor das mulheres. Tá? Você como homem, um cara comum, hoje qualquer garota, rapaziada, qualquer garota, até às vezes abaixo da média, ela está sendo convidada para ir dar um rolê de talvez um jet ski, pelo menos. Se ela for magrinha e ela tiver e ela for razoavelmente vaidosa, mas não necessariamente quer dizer que ela é uma garota bonita, naturalmente falando, inclusive. Uma garota hoje, às vezes, até abaixo da média, rapaziada, que começou a fazer academia há um mês atrás, às vezes está sendo convidada para dar um rolê de jet ski, de barco. O negócio é insano, rapaziada. Você literalmente vê algumas mulheres que, se elas fossem, a versão dela fosse homem, com certeza elas seriam incel, e só porque elas são mulheres, elas têm literalmente assim 100 vezes, ou às vezes até 1000 vezes mais opções do que você, cara. É impossível de competir, rapaziada. Não tem como competir. Por isso que relacionamento, na maioria das vezes, para a maioria dos homens, é um jogo feito para você perder.
Você pode diminuir os danos, porque o que acontece é que talvez você não vai perder de goleada, mas que você vai acabar perdendo, você vai. Até porque, como eu disse para a maioria dos homens, se ele num contexto que é o seguinte, vejam só vocês, vamos recapitular algumas coisas para tudo fazer sentido no final desse vídeo, beleza? A questão da mulher ter amizade com o cara no mercado, no trabalho dela, qualquer coisa do tipo, rapaziada, com relação a postar foto, com relação à forma que ela se veste. Primeiro ponto, percebam que essas críticas são direcionadas majoritariamente, quase que talvez, no mínimo 80%, vou ser generoso, no mínimo 80% das vezes essas críticas vão ser direcionadas às mulheres por parte dos homens, com relação à postura e comportamento que uma mulher deve ter num relacionamento, certo? Raramente você vai ver mulheres criticando e exigindo, né, dos homens que eles não tenham um certo tipo de postura hipergâmica, digamos assim. Você não vai ver isso acontecendo, cara, porque os homens não têm hipergamia. Na maioria das vezes o que você vê são os homens nas redes sociais tentando combater a hipergamia das mulheres, dizendo que fazer isso no relacionamento não é certo, postar esse tipo de foto na rede social não é certo, ter amizade com o cara do trabalho não é certo. Você vai ver que a lista é infinita. Via de regra, é muito raro você ver uma mulher fazendo essa mesma cobrança para os homens nas redes sociais, porque o homem não está perdendo nada. Não é um sacrifício para o homem abrir mão dessas coisas, porque o homem não tem hipergamia. Ele já está num labirinto, ele já está no deserto do Saara, via de regra. Ele já tem pouquíssimas opções hipogâmico. A mulher não. Então por isso que você vai ver na maioria das vezes uma resistência muito grande da parte delas em concordar com os homens que estão tentando combater a hipergamia, que isso você vê muito na rede social, é aquilo que eu chamo de tentar salvar quem não quer ser salvo, que os homens estão tentando convencer as mulheres a desistirem ou controlarem a hipergamia delas para que assim eles tenham mais facilidade para sair do labirinto. Porque o homem não tem a chave de relacionamento porra nenhuma. São as mulheres que têm a chave para salvar os homens do labirinto, rapaziada. O ginocentrismo, ele existe porque o homem é ginocêntrico. É assim que funciona. E isso nunca vai mudar, né? Inclusive a sociedade até hoje, menos, mas desde sempre, foi composta por homens no poder. Homens que ditaram e ainda ditam em maior medida os rumos da sociedade. Mas os homens são controlados pelas mulheres. As mulheres, elas são a bússola moral da sociedade. Os homens, eles são a bússola material da sociedade, né? Você vai ver que eles são responsáveis pelo hardware da civilização, né? As principais invenções que existem, a questão das construções civis, principalmente, mas quem é responsável pelo software da civilização ou da bússola moral são as mulheres. Para onde as mulheres direcionarem a bússola moral, os homens vão seguir e vão acompanhar. Se elas basicamente disserem, homens, vocês vão ter que ser dessa forma e agirem assim para vocês serem escolhidos, porque elas são hipergâmicas, elas escolhem, os homens vão mudar de comportamento. O que acontece é que normalmente os caras que querem que eu fale sobre esses vídeos é porque eles querem que eu empilhe evidências que possam colaborar no combate da hipergamia na internet, rapaziada. Por isso que os caras querem que eu fale sobre uma situação que o cara é traído, em que a mulher trai ele com um amigo do trabalho, por exemplo, ou coisas que a gente fala que são comprometedoras para o relacionamento e você pode acabar se ferrando com elas se a mulher não decidir abrir mão dessas atitudes. Vocês querem só que eu traga essas evidências para empilhar e trazer mais autoridade nesse combate à hipergamia que existe na internet, principalmente na Red Pill, que não adianta nada. Aliás, algumas mulheres vão acabar desistindo, né, dessa resistência, normalmente depois que elas estão um pouco mais velhas. E aí a hipergamia já deu uma diminuída, né, e ela sabe que agora ela precisa encontrar um bom partido para relacionamento, então ela vai acabar normalmente concordando, ou se ela tiver valores muito sólidos e rígidos, né, conservadores, ela vai acabar concordando com essa opinião dos homens sobre comportamentos que a mulher não deve ter dentro de um relacionamento via de regra. Mas a maioria delas vão gerar uma resistência, porque elas têm muito a perder, e é assim que a banda toca, rapaziada. Agora, com relação a isso, o que você tem que entender é o seguinte: primeiro, a Red Pill, ela não serve para você vencer a hipergamia, serve para você entender a regra do jogo, e agora você decide se entra nesse jogo ou não, né? Se você consegue se tornar um jogador melhor, mas mudar a regra do jogo é impossível, porque quem cria o jogo e quem administra as regras de como o jogo funciona são as mulheres. A única coisa que é capaz de fazer uma mulher não ser tóxica com você, não gerar resistência contra as coisas que você sugere, que você acha que são positivas para o relacionamento, tá? Inclusive, evitar falar alguma coisa ou agir de tal maneira que possa te desagradar, a única coisa que pode fazer uma mulher se controlar perante isso é o nível de admiração que ela tem por você.
quanto maior a admiração que a mulher tem por um homem, menos dor de cabeça você vai ter com relação à hipergamia. E o inverso é verdadeiro, né? Conforme a mulher vai perdendo a admiração por você, ou se desde o início ela não tinha tanta admiração assim, principalmente pela perspectiva do VSM, se é que vocês me entendem, provavelmente você vai ter muita dor de cabeça com relação a essa mulher dentro de um relacionamento. Inclusive, rapaziada, o que acontece na maioria das vezes é que a mulher ela começa a te dar dor de cabeça no relacionamento com relação à hipergamia, né? Provavelmente porque ela tá perdendo a admiração por você, cara. E aí é que você vai ver esses sintomas, né, dela querer ter amizade com o cara no trabalho, dela querer postar certo tipo de foto, dela começar a desrespeitar você e ter um comportamento de solteira. É um forte indicativo de que ela tá perdendo a admiração por você. Mas nesse contexto, a única coisa que você pode fazer nesse caso, né, é, digamos que, deixar ela embora ou você próprio sair desse relacionamento. Mas, no final das contas, ela tem 100 vezes mais opções do que você, né, preparados para tomar o seu lugar, enquanto provavelmente, se você for um cara comum, o que acontece é que você vai acabar voltando para o labirinto. É assim que acontece. Então, para arrematar essa história, né, a conclusão é de que, na maioria das vezes, infelizmente, para a maioria dos homens, relacionamento é um jogo de perde-perde, feito para você perder em algum momento, não tem jeito com relação às mulheres, por uma coisa aqui que se chama hipergamia. Segundo ponto, né, se você está conhecendo uma garota, alguma coisa do tipo, o mais interessante não é você ficar tentando barganhar com ela e cobrar ela, assim como os caras fazem e querem que eu faça através desses temas na rede social, combater a hipergamia através dessas evidências que trazem autoridade, para que assim eles possam agora, né, para que seja mais fácil para esse cara encontrar a saída do labirinto e essa mulher que tem a chave que vai salvá-lo dessa vida solitária. Quando uma mulher tem uma verdadeira admiração por um homem, principalmente pela perspectiva do VSM, entre outras coisas, é claro, né, normalmente você não vai ter esse tipo de dor de cabeça e você não vai precisar exigir, você não vai encontrar tanta resistência assim com relação a esses comportamentos que são tóxicos, porque ela, por livre e espontânea vontade, vai tentar te preservar o máximo possível, né, e preservar também o seu bem-estar, porque você é um cara que ela admira bastante. Tamo junto? Então esse é o vídeo aí, deixa a opinião de vocês embaixo. Valeu, até a próxima.